Você já parou para pensar como que um pesadelo na cabeça de uma garota de 19 anos deu vida a um dos monstros mais famosos da literatura? Pois é, a gente vai descobrir agora como um simples desafio de contar histórias de terror numa noite chuvosa de verão acabou se transformando numa obra-prima que nos arrepia até hoje. Olha só, logo de cara, na primeira página do livro, a gente já se depara com essa pergunta, que é bem forte, né? É uma citação do poema Paraíso Perdido e é basicamente o Adão questionando Deus sobre a própria criação. Isso já dá o tom de tudo que vem pela frente. Uma baita reflexão sobre criar algo, ter responsabilidade por isso e sobre o abandono. A história por trás da criação de Frankenstein é quase tão famosa quanto o livro em si. E tudo começou de um jeito bem despretensioso, com um desafio entre amigos durante um verão que, de ensolarado, não teve nada. Imagina a cena. Estamos em 1816, na Suíça. Mary Shelley, o marido dela, Percy Shelley, e o poeta famoso Lord Byron estão juntos numa casa. E chove. Chove sem parar. Presos lá dentro, eles começam a ler histórias de terror alemãs para passar o tempo. Aí, no meio disso, o Lord Byron tem uma ideia e lança o desafio. E se cada um de nós escrevesse uma história de fantasma? Uma proposta simples que mal sabiam eles mudaria a literatura para sempre. Mas aí que vem a parte curiosa. Os poetas experientes, o Byron e o Percy Shelley, logo deixaram o desafio de lado. Já a Mary, ela sentiu uma pressão enorme. Todo dia vinha a mesma pergunta para ela. E aí, já pensou numa história? E todo dia a resposta era um não bem frustrante. Como ela mesma chegou a escrever, inventar não é criar do nada, mas sim dar forma ao caos que já existe. E foi aí que a frustração se transformou numa inspiração aterrorizante. Uma inspiração que não veio enquanto ela estava acordada, mas sim durante o sono. As sementinhas da história já estavam sendo plantadas nas conversas que rolavam à noite entre o Byron e o Percy Shelley. Eles discutiam filosofia, as teorias científicas da época, tipo a possibilidade de usar eletricidade, o tal do galvanismo, para trazer um corpo de volta à vida. E a Mary ficava ali, quietinha, só ouvindo, absorvendo cada palavra. E então, numa noite, ela teve o que chamou de sonho acordado. Aquelas conversas todas tomaram forma numa visão super vívida. Ela viu a cena da criação. O estudante, pálido, obcecado ali, de joelhos ao lado da coisa que ele tinha montado. Ela viu o exato momento em que o sucesso da experiência aterrorizou o próprio criador. E o horror não parou por aí. Na visão dela, o criador foge, apavorado, e tenta dormir. Só que ele acorda e dá de cara com a criatura ali, do lado da cama, abrindo as cortinas e olhando para ele. É o terror de ser confrontado pela vida que ele mesmo criou, mas da qual ele quer fugir desesperadamente. Essa imagem assustadora se tornaria uma das cenas mais icônicas do livro. Quando ela acordou, teve uma epifania, um estalo. Achei, ela pensou. O terror que ela sentiu no sonho era a resposta, era a história que ela procurava. A grande sacada foi perceber que aquele medo tão pessoal, na verdade, era universal. Ela só precisava colocar no papel o espectro que assombrou o sono dela. Agora, vamos sair um pouco da autora para entrar no protagonista dela. Porque a ambição da Mary de escrever uma história de terror incrível é, de certa forma, um espelho da ambição de Victor Frankenstein de conquistar a própria morte. No começo, a paixão do Victor nem era pela ciência moderna, era pela chamada filosofia natural, ou seja, os textos de alquimistas antigos. Ele não estava interessado em pequenas descobertas, não. Ele queria os maiores segredos do universo, tipo o elixir da vida, sabe? Coisas que, na época, já eram consideradas meio ultrapassadas. Só que aí ele vai para a Universidade de Ingolstadt. Lá os professores dão risada dos seus heróis alquimistas. Mas em vez de desanimá-lo, a química moderna dá a ele novas ferramentas para perseguir as mesmas ambições gigantescas. O objetivo dele deixou de ser místico e passou a ser científico. Ele queria ser o mestre da vida e da morte. E essa ambição toda teve um preço. Por 2 longos anos, o Victor se isolou completamente. Cortou contato com a família, com os amigos, com todo mundo. A saúde dele foi pro beleléu. Ele virou um recluso, movido por um único objetivo, quase maníaco. E essa obsessão cega, bom, acabou sendo a ruína dele. E tudo isso nos leva ao momento-chave, ao clímax, a cena que nasceu diretamente lá do pesadelo de Mary Shelley. O cenário é perfeitamente gótico. Não é um laboratório todo moderno e iluminado, mas sim um aposento solitário, no alto da casa. É uma noite escura, chuvosa, e Victor está prestes a brincar de Deus, sozinho. E aqui está a grande ironia trágica. Na cabeça dele, ele estava criando algo belo. Selecionou
cada traço para ser perfeito. Ele sonhava que uma nova espécie o viria como criador, como um deus. Mas a realidade foi uma catástrofe. A vida que ele criou era grotesca. A pele amarelada, os olhos aguados. O sonho de glória virou um pesadelo de horror na mesma hora. E qual é a primeira reação de Victor? Não é admiração, não é nem curiosidade. É repulsa, nojo, imediato. Ele não tenta se comunicar, ele não assume a responsabilidade, ele simplesmente foge. E esse ato de abandono é o pecado original do romance. O erro que vai desencadear toda a tragédia que vem a seguir. A noite de terror do Victor só continua. Primeiro, ele tem um pesadelo bizarro em que beija a noiva dele, a Elizabeth, e ela se transforma no cadáver da mãe dele. Logo depois, ele acorda e a realidade é ainda pior. A criatura está lá, de pé, ao lado da cama, sorrindo para ele. Ele sai correndo apavorado e dá a sorte de encontrar um amigo na rua. Mas o estrago já está feito. Ele entra em colapso e fica meses de cama, com uma febre nervosa. Ele simplesmente não conseguiu lidar com as consequências do que fez. O colapso do Victor é só o começo. O verdadeiro impacto da história está nas questões que ela nos força a encarar. Questões que, aliás, continuam super relevantes até hoje. É por isso que Frankenstein continua tão atual. Não é só uma história de terror. É uma análise profunda da ambição humana, da ética na ciência e, o mais importante, da empatia. A história nos faz perguntar quem é o verdadeiro monstro. O ser de aparência grotesca que só queria companhia ou o cientista brilhante que o abandonou por puro horror e preconceito? E no fim, a gente fica com essa pergunta central. A grande tragédia de Frankenstein não é a criação de um monstro, mas a falha em amá-lo. É uma lição poderosa sobre as consequências de trazer algo novo ao mundo, seja uma criança, uma ideia ou uma tecnologia, e depois se recusar a assumir a responsabilidade por isso.